abraço, amigos ligados na Sul Fluminense. Final do jogo, a gente foi bater um papo com o professor Roberto Fernandes sobre esse empate do tricolor pernambucano. Diante de todas as dificuldades para montar um time para chegar no Rio de Janeiro, você entende de que o Santa Cruz está voltando com um ponto ou você esperava mais da tua equipe, professor? Eu acho que diante de todas as circunstâncias, né, esse ponto ele é importante e nós vamos saber a real importância dele lá na frente. Vamos chegar na reta final. Agora, pela nossa posição da tabela, é evidente que eu estou chateado, certo? Nós viemos para cá para buscar a vitória, né? E em alguns detalhes a gente acabou não conseguindo vencer, né? Empatamos o jogo contra um adversário que, ao meu ver, muito pouca gente vai tirar ponto de Volta Redonda aqui. Uma equipe muito bem organizada, transições muito rápidas, jogadores leves, então é uma equipe chata, eu acho que é uma das equipes que vai brigar pela classificação. Então esse ponto foi importante, mas para a condição do Santa Cruz, para a grandeza do Santa Cruz, onde ele está na tabela, ele já está na Série C, já é complicado. E na sua posição de tabela, é evidente que o objetivo nosso era a vitória. Gostou da atuação do teu goleiro, depois da ausência do seu titular, do seu reserva? Você acredita que ele tem dado conta, deu conta do recado? Eu acho que o Geazi, eu bati um papo com ele, né, na concentração, procurando passar confiança, tranquilidade. Ele é um cara muito sereno, né? E eu falei para ele, a sorte é a junção de preparação e oportunidade. Tem gente que se prepara a vida inteira e não tem oportunidade. E tem gente que tem um monte de oportunidade, mas não está preparado. Né? Então, eu acho que ele encaixou bem hoje. Eu estava aguardando uma oportunidade, estava preparado, fez um bom jogo. Grande abraço, boa viagem para todos vocês. Obrigado. Valeu. Tranquilo. Vamos para as perguntas da imprensa pernambucana. Pergunta do Saulo Spinelli, da Rádio Tropical. Boa noite, Roberto Fernandes. Apesar dos desfalques, o time foi consistente na defesa e nas suas substituições procurou a vitória. O que faltou para sair o gol? O gol, né? E o que faltou para sair o gol? Nós precisamos, no último terço do campo, ser mais agressivos, né? A primeira e a segunda fase de construção é onde você precisa valorizar a bola. Tudo bem, você fazer a troca de corredores, transferência de posicionamento, mas quando você chega no último terço do campo, você precisa de mais agressividade. E eu acho que isso faltou um pouco, né? Bolas que é para chutar, a gente opta por um passe. Bola que é para fazer um passe, quebrando a linha da defesa, a gente faz passe lateral. Então isso é com treinamento, cara. Isso é com treinamento, é o que eu falei. Eu sou o quarto treinador, né? E cada treinador tem a sua forma de jogar. E a equipe, né, ela está se esforçando para ela começar a compreender nosso modelo de jogo, que dentro dele a gente ainda precisa evoluir bastante. Pergunta do Leonardo Borges, da Rádio Transamérica. Professor, setor defensivo bem arrumado, transição e ataque ainda deve ser uma preocupação sua? Certíssimo, certíssimo. Né? O setor defensivo, tivemos um equilíbrio importante hoje, né? Porque os nossos laterais eles não ficaram presos, o Ayrton tinha liberdade para apoiar, o Eduardo também tinha liberdade para apoiar, e assim a gente conseguiu ter o equilíbrio, né? Mas a transição nossa e a agressividade do último terço do campo precisam melhorar. Pergunta do Vinícius Calado, da Rádio CBN. Roberto, boa noite. Professor, em que estágio está a condição física do Wallace pernambucano? Em muitos momentos ele demonstra um certo grau de desconfiança, aparentando não estar no ápice da forma. Opinião dele, obrigado. Não está mesmo, não está. O Wallace tem sido guerreiro, né, de se esforçar, e é a obrigação dele também se esforçar, né, mas ele está colocando a cara para bater e para jogar. O Wallace é um jogador de muita força, é um jogador que tem uma massa muscular forte e vem aí de uma lesão e depois da doença da chikungunya, né? Então isso deixou ele sem atividade aí 2, 3 semanas, e para um cara da estrutura dele, não é num jogo que ele volta com a mesma performance, não. É dar sequência ao trabalho que eu acredito que ele vai evoluir. Pergunta do Clisman Gama, do NE45. Roberto, apesar do Santa Cruz vir melhorando sua defesa, o time ainda peca na saída de bola. Quais alternativas você pensa para melhorar esse ponto em que o time falhou, na verdade, principalmente no começo da partida para o decorrer da competição? A gente precisa, né, mobilidade até tem, né? A gente precisa encaixar passe, né? A gente precisa ter
a tranquilidade e a qualidade, né, para poder nessa saída de bola encaixar o passe no momento certo, né, para que a gente tenha essa primeira fase de construção melhorada. Pergunta do Matheus Medeiros. Boa noite, Roberto. Diante de tantos desfalques para a partida de hoje, é possível dizer que o Santa Cruz somou um ponto contra o Volta Redonda, ou pela situação no campeonato você acha que o resultado não foi nada bom, como você já respondeu a primeira pergunta? Olha, somar um ponto contra essa equipe do Volta Redonda aqui é importante, porque o Volta Redonda para mim é uma equipe muito bem arrumada, veloz, com transições muito rápidas. Uma equipe que eu acho que dificilmente outras equipes vão tirar ponto dela aqui, certo? Então isso aí é um ponto importante que lá no final, né, quando a gente chegar na última rodada de classificação, nós vamos ver a importância desse ponto aqui. Agora hoje, em termos de posição na tabela, o empate não era o resultado que a gente queria. Viemos aqui para tentar ganhar o jogo, né, e infelizmente faltou um pouquinho, né, da gente ter a competência para ganhar. E para a gente fechar, pergunta do Haroldo Costa da TV Jornal. Roberto, você tem um clássico do Norte e Nordeste na próxima rodada. Como pretende trabalhar esse jogo? Já é uma espécie de decisão no momento em que vive o Santa Cruz? Olha, esse é um jogo que é decisivo, né? Primeiro, pela situação de tabela dos dois, né? O Paysandu tem 5 pontos, se perde, a gente ultrapassa eles e eles entram na zona de rebaixamento. E eu trabalhei no Paysandu, né? Trabalhei também no Remo, eu conheço bem o futebol de Belém e sei o quão é apaixonada as torcidas lá e como deve estar a cobrança. Então o que eu lamento é a gente chegar nesse clássico com as duas equipes nessa situação, né? A expectativa de todo mundo pela grandeza das duas equipes era que esse clássico fosse para ver quem ia ser o líder da chave, né? Mas é um jogo em campeonato, e como a primeira fase é de ponto corrido, ele tem a mesma importância que o jogo da Jacuipense, que o jogo do Manaus, que o jogo do Floresta, que o jogo de hoje. A primeira fase é ponto corrido, classificam 4. Então todo jogo tem a mesma importância.